E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Jennifer, sou a dona do blog A Culpa é do Ascendente, que não existe mais, mas em algum momento ele volta a existir, então dependendo de quando você está vendo esse vídeo, talvez ele esteja no ar. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre os meus favoritos de 2024. Então vocês já sabem, né? Qualquer livro que eu falar aqui, o link tá embaixo aqui na descrição. Comprando através desse link, você não gasta nenhum real a mais e ajuda o canal a se manter de pé, porque a Amazon divide um pouco do lucro dela, muito pouco, tipo 0,3 centavos, com o canal, por você ter ido através dele. Ele entende que foi uma comissão e por isso a gente recebe um pouco de dinheiro. Mas assim, não sai nem um real do seu bolso. Não precisa ser só livro, qualquer coisa que você quiser comprar na Amazon, é só utilizar o link do canal. Clicando no link, você é transportado para o site da Amazon ou o aplicativo, e qualquer coisa que você comprar a partir disso, desde que você não saia do site, a gente recebe uma pequena comissão. Eu não vou falar por ordem de preferência, ou talvez sim, não sei. Aqui eu tenho 5 livros comigo, eu tô aqui olhando pra pilha. Eu tenho 5 livros comigo e 2 foram e-books, então eu vou deixar só a capa aqui pra vocês. E vocês vão ver que é basicamente romance. Não tem nada além de romance aqui, tem uma romantasia. Mas 2024 foi um ano que eu li muito pouco, eu li 21 livros no total. Dependendo do seu ponto de vista pode ser muito, dependendo do seu ponto de vista pode ser pouco. Comparado com o Booktube no geral, eu acho pouco. Porém foi um ano que eu passei praticamente o ano inteiro sem ler, e eu fui ler mais no final do ano. Eu li um pouquinho no começo e um pouquinho no final. A parte do miolo ali de 2024 eu acabei não lendo. E uma coisa que me faz ler mais quando eu tô mais parada, assim, mais devagar, é romance. Romance sempre me desperta uma coisa. Quando eu comecei a ler lá no começo, era sempre fantasia e romance. Ainda são as coisas que eu mais leio, mas romance é aquilo que me tira da ressaca literária. Então, eu basicamente só li romance em 2024, li um pouco de Harry Potter. Mas enfim, não vou falar de todas as leituras aqui pra falar dos favoritos, então vamos aos favoritos de fato. Então, a primeira leitura que eu fiz, que foi um favorito de 2024, foi Melhor do que nos Filmes. Este livro é simplesmente perfeito. Esse livro ele vai contar a história da Liz. A Liz, ela tá ali no ensino médio, ela já perdeu a mãe dela, então ela mora só com o pai. E tem uma madrasta que ela não se dá muito bem assim, mas porque ela não deixa a madrasta entrar de fato, porque ela ainda sofre um pouco do luto da mãe dela. Já faz bastante tempo que ela perdeu a mãe dela, mas ela ainda sente isso. Perder a mãe deve ser muito difícil, não sei como é, nem imagino. Não gosto nem de imaginar, inclusive. Enfim, ela tem uma briga ali com o vizinho dela, que é o Wes, por uma vaga de estacionamento que fica ali na rua. Na verdade, eles sempre brigaram muito. E aí vai chegar um rapaz novo na escola, que na verdade não é novo. Ele está voltando da Inglaterra. Acho que é da Inglaterra. E o nome dele é Michael. A Liz, ela sempre foi uma romântica convicta. Ela acredita muito no amor. Ela gosta muito de filmes, que é uma coisa que ela via muito com a mãe dela. Ela tem isso de ser muito romântica, mas um romance que ela viu através dos filmes. Então ela acredita que a volta do Michael é o momento certo, vai ser aquele romance maravilhoso que ela via nos filmes. Então, para viver um romance melhor do que nos filmes, ela vai pedir ajuda do Wes, porque o Michael volta achando que ela ainda é aquela garotinha, que ela é romântica, exatamente o que ela é. Mas ela não quer passar essa impressão pra ele, então ela vai pedir ajuda do Wes pra gerar ali uma nova imagem pra ela. É muito assim, pra quem já assistiu The Duff, aquele da aposta. Ai, eu não lembro o nome, mas é muito antigo, vou deixar a capa aqui. E, enfim, maravilhoso esse livro. Só que aí vira meio que um triângulo amoroso. Ela não sabe se ela gosta do Michael, de repente ela tá se dando muito bem com o Wes. Ela conhece um pouco mais do lado do Wes, e enfim. Maravilhoso. Eu fui pega completamente de surpresa por esse livro, porque eu não tava dando muita coisa. Eu já tinha visto muita gente falando bem, mas eu não tava dando muita coisa pra esse livro, e ele me pegou completamente de surpresa. Foi maravilhoso. Já fazia muito tempo que eu não gostava de nada que fosse assim, mais juvenil, colegial e tudo mais. E assim, perfeito. A Lynn Painter acabou entrando para uma lista de autores que eu vou ficar sempre de olho nas coisas que ela escreve e que ela produz, porque foi realmente fantástico. Tanto que tem continuação. Depois eu li uns 2 e-books dessa história, que eu não vou falar o nome porque senão é um pouco de spoiler de com quem ela fica. E depois ainda tem um outro livro que não é como nos filmes, eu acho, que eu também já li esse ano e... ai,
Maravilhoso. Lynn Painter, você é maravilhosa. Tem uns outros livros dela por aí que eu tô de olho, mas eu quero dar uma intercalada, porque acaba sendo a mesma fórmula que aqui, acaba acontecendo nos outros, então eu quis dar um intervalo, provavelmente lá pro meio do ano eu leio os próximos. Então, Melhor do que nos filmes foi a minha primeira leitura favorita de 2024. O próximo apareceu num vlog aqui do canal quando eu estava lendo. Eu vou deixar o link aqui em cima se você quiser ver depois que acabar esse vídeo. E eu estou falando de Uma Questão de Química. Esse livro é maravilhoso. Meu, tem muita marcação aqui. E eu fui marcando ele com a bordinha assim, sabe? Da página. Juro, tem muita marcação, porque eu amei esse livro. Esse livro ele vai contar a história da Elizabeth Zott. Ela é uma química, só que ela é uma química numa faculdade onde praticamente não existem mulheres químicas. Eu não lembro qual que é o ano que isso passa, nos anos 60. No início dos anos 60. Ela tá ali nesse universo completamente masculino, ela passa por umas coisas assim muito... que ódio. E aí ela conhece um rapaz chamado Calvin. Se escreve Calvin, mas Calvin vem calvo na minha cabeça. E aí eu não consigo levar esse nome a sério. Mas Kelvin, pra mim, seria com K. Enfim, divagações. E aí ela conhece ele e eles engatam ali um romance e tudo mais. E aí a gente vai ver essa história um pouco no passado, nesse início dos anos 60, e um pouco no futuro, quando ela tem uma filha e ela apresenta um programa de TV. E aí você fica pensando, da onde saiu a carreira de química para ela ir para um programa de TV. O que aconteceu nesse meio do caminho? E aí esse meio do caminho é esse livro inteiro. E assim, maravilhoso. Ele tem várias frases assim que marcam a gente. E aí, enfim, tem um cachorro aqui que é... Ai, meu Deus! Chama 6:30 o cachorro, porque foi a hora que eles se encontraram. E ela resolveu que o nome do cachorro seria 6:30. E tem algumas partes aqui que assim, você não tenta entender, mas é narrado pelo cachorro. Ai, meu Deus, é maravilhoso! Não são muitas partes, não é sobre isso o livro, mas, enfim, é uma jornada de uma mulher que ela mudou completamente de carreira, mas ela ainda tem aquela questão de ser química, então ela ensina algumas coisas químicas durante esse programa de culinária e ela vai incentivando outras mulheres. Enfim, maravilhoso, maravilhoso. Se você gosta de romance, se você gosta dessa jornada mais feminista, assim... eu recomendo demais essa leitura, porque esse livro me marcou e ele é muito, muito bom. Depois eu li mais um que me pegou de surpresa, que chama Se Não Fosse Por Você, da Laura Amorim. Eu conheci a Laura, inclusive, na Bienal. Ela é um amorzinho, gente. Ai, esse livro é maravilhoso. Ele conta a jornada... Gente, eu sou muito ruim de lembrar de nome de pessoa, tá? Por isso que eu olho. Ela chama Melissa, no caso Mel. Ela é uma concurseira e aí ela mora junto com uma amiga dela. E ela não consegue muito estudar nessa casa, porque, enfim, barulhos, essa menina tem um namorado, essa amiga dela, então ela descobre um lugar que ela consegue estudar, só que esse lugar é de um cara que ela já fez uma certa inimizade ali, e ele vai acabar ajudando ela a estudar para esse concurso público, então é um romance de concurseiros, e eu não sei, ela escreve de um jeito tão envolvente, assim, ela vai contando uma história tão real que dá vontade de você se inscrever para um concurso e começar a estudar também, para ver se de repente você passa. Ela quer ser delegada de polícia, então ela estuda para um concurso para isso, né? E, enfim, aí ela acaba tendo tem uma questão de um romance ali se desenvolvendo um pouco enemies to lovers, mas aí, bem no comecinho só, essa parte. E aí eles... fazem um fake dating, porque aí ela começa a fingir que tá saindo com ele pra ir encontrar o ex-namorado, que é um pé no saco que trabalha com ela. E aí também tem uma questão de que existe um blog ali de concurseiros que as pessoas vão se ajudando, e ela faz parte dessa comunidade, ela acaba ajudando bastante as outras pessoas, e ela acaba conversando bastante também com o autor desse site, que é meio anônimo. E aí, no fim, a gente meio que sabe o que vai acabar acontecendo, que esse anônimo talvez seja uma pessoa do círculo dela, blá blá blá. Mas, enfim, é basicamente a jornada dela estudando. E ele fala bastante sobre essa questão de você querer muito objetivo e você se esforçar bastante, mas não depender somente do seu esforço, assim, sabe? São provas difíceis. Essa para delegado, por exemplo, tem prova física, então nessa sala de estudo que ela faz tem simulados e tudo mais, e essa sala é do tio do Leonardo, eles são uns amorzinhos, tem o tio e acho que o namorado dele ou é o esposo dele, enfim, é todo mundo muito
Ai, assim, é difícil explicar esse livro porque ele é monótono, porque é do dia a dia, é uma rotina ali, mas tem um tempero, sabe? Tem um negócio assim, eu amo esse livro. Com certeza eu vou ler de novo em algum momento e fiquei muito feliz que eu encontrei esse livro e ele me encontrou no momento que eu queria ler um romance muito avassalador e que me deixasse muito marcada. Então, Laura, parabéns, porque esse livro é maravilhoso. Espero que você escreva outro em breve. A única fantasia, no caso uma romantasia que está aqui nessa lista é Divinos Rivais, que eu ainda estava muito embarcada nessa questão de romance e tudo mais, e resolvi tentar ler uma fantasia, não deu muito certo, parei e fui para uma romantasia, que aí estava no meio termo entre os dois gêneros. E Divinos Rivais, então, ele vai contar uma história, tem todo um cenário ali de guerra acontecendo por causa de dois deuses estavam adormecidos, e aí de repente eles acordaram e um procurando o outro, e eles entraram em guerra. Essa guerra já está acontecendo há algum tempo, e aí a Iris trabalha num jornal que tá muito de um lado de um deus nessa guerra, então ela acaba dando essas notícias sobre esse deus e tudo mais, só que o irmão dela vai para a guerra do outro lassa para defender a deusa do outro lado. E aí ela fica muito abalada, fica só ela e a mãe dela, ela não esperava. Ao mesmo tempo ela fica brava por causa dessa guerra que tá acontecendo, porque são dois grandes deuses e as pessoas têm que se envolver para lutar por eles, e ela acha muito injusto. Mas, enfim, de um lado está ela, de um lado de um deus, não exatamente do lado desse deus, mas dando as notícias desse deus, e do outro, o irmão dela foi pra guerra para defender e acabar atacando o lado que ela está, né? E ela trabalha nesse jornal e existe um cara que é um pé no saco, eles estão disputando por uma vaga que chama Roman, e eles estão disputando por uma vaga de alto escalão. Ela precisa se dedicar um pouco mais, escrever um pouco mais, chegar mais cedo, e eles estão sempre disputando assim, quem chega mais cedo, quem pega matéria de capa e etc. Até que num determinado ponto ela vai servir na guerra como que chama? Quando a pessoa vai como jornalista mesmo, mas para narrar o que tá acontecendo ali para a população. Ela pede demissão do emprego e vai para esse outro jornal concorrente. Ela tem uma coisa que prende ela, porque ela tem uma máquina de escrever, que quando ela escreve cartas, ela começou a escrever pro irmão dela cartas nessa carta de escrever, e a carta simplesmente sumia. Ela botava no armário e a carta desaparecia, e aí depois ela recebia uma resposta. Quando ela recebe a primeira resposta, ela acha que é o irmão dela, só que a pessoa fala, olha, não sou o seu irmão, e enfim, eles começam a conversar, e até que ela fala, olha, tô indo pra guerra, não posso te responder, e não sei se a carta vai chegar se eu escrever lá, porque normalmente eu coloco no meu armário e ela some, não sei como que isso vai acontecer, e enfim, eu amei essa história, amei o romance, é muito... Ai, gente, eu adoro essa coisa com carta pra começo de conversa. Tudo que tem carta eu já amo. Eu amo cenário de guerra também, principalmente quando é fictício, porque aí quando é guerra real me deixa um pouco triste, porque realmente aconteceu. Mas enfim, o romance dos dois aqui, a química é de milhões. O cão e gato no começo realmente é cão e gato, mas essa temática de fundo, de guerra e tudo mais, eu gostei bastante. Só que eu já sei, já disseram, já vi outros vídeos de que a continuação, porque esse livro é uma duologia, a continuação que eu tenho aqui, inclusive, não é tão boa quanto esse primeiro, e ele acaba de um jeito assim que você fica, meu Deus, eu preciso da continuação. Mas como eu já sabia da opinião das outras pessoas, eu acabei não pegando a continuação assim logo na sequência. Espero ler esse ano, mas é uma pena que eu talvez não vá gostar. Mas como eu já tô preparada, talvez eu até seja pega de surpresa. Enfim, recomendo Divinos Rivais, o primeiro livro é muito bom, foi uma leitura que me marcou e foi favorita em 2024. Aí, estando na vibe de romance, obviamente que eu não podia deixar de ler Ellie Hazelwood, e eu li o melhor livro dela até agora, que é Amor Teoricamente, ficou meio caipira. Amor Teoricamente, esse livro, ele vai contar a história de uma pessoa que já apareceu nos outros livros dela, que foi o primeiro, se eu não me engano, que é A Hipótese do Amor. Foi na Hipótese do Amor que ele apareceu ou foi na Razão do... Ixi, agora eu tô confusa. E aí esse livro ele vai contar a história da Elsie. A Elsie, ela é uma física teórica, e aí eu tive que ler ali atrás, disfarçadamente, mas talvez não tenha sido tão disfarçadamente assim, ou se foi disfarçadamente eu acabei falando o que estragou o negócio. Mas enfim, ela é uma física teórica, e existe toda uma questão ali de físicos teóricos versus físicos
práticos, né? É prático que fala? Físico experimental. O que é quem cuida ali na prática, né, da física. Existe toda uma treta desses dois por causa de um rapaz chamado Jack Smith, que ele refutou uma teoria de um físico teórico, que por um acaso é o mestre dela ali, né, é o tutor dela na faculdade, então ela acaba tendo muita raiva desse rapaz por causa dessa história dele ter refutado uma teoria desse tutor dela. Só que assim, ela é uma... Como eu posso dizer? Como se ela fosse tipo uma professora adjunta, assim, sabe? Que auxilia os alunos. Só que ela ganha muito pouco por isso, e aí ela acaba disputando uma vaga para uma outra faculdade, e aí ela vai poder ganhar melhor. Enquanto ela não ganha essa vaga, ela ganha os dias dela, o dinheirinho dela ali, sendo acompanhante de algumas pessoas, não acompanhante no sentido sexual, mas acompanhante de eventos e de eventos de família, eventos de empresa, enfim, só para ser ali um objeto, digamos assim. E ela é sempre essa pessoa assim que tá de olho no que as pessoas precisam que ela seja, ela nunca é ela mesma. Isso é um pouco irritante na história, assim. Foi o que me deixou um pouco... Gostei, eu favoritei esse livro, mas tem alguns poréns, e esses poréns é essa questão, que ela tá sempre fazendo o que os outros querem e não o que ela exatamente quer. E aí, em um desses acompanhamentos que ela faz, tem um rapaz que ela sempre acompanha, que ela gosta bastante dele, e ele é gay, se eu não me engano. E aí na família desse rapaz, ele tem um irmão mais velho, que é muito irritante, eles se bicam direto, e a única pessoa que deixa ela um pouco instável nessa questão de ser aparente, de deixar as aparências, assim, de acabar atrapalhando as aparências que ela gosta de ter ali. E, enfim, já sabemos o que vai dar, né? E aí, quando ela chega lá para disputar a vaga, ela descobre que ela tá disputando a vaga com uma outra pessoa, e essa outra pessoa foi indicação de um físico experimental, então tem toda aquela questão de físico teórico versus físico experimental, e é o Jack, irmão do acompanhante dela ali, né? Que é esse físico experimental que indicou uma pessoa, e foi inclusive esse físico experimental que refutou o tutor dela lá no passado. Então ela tem toda uma questão de não se envolver com esse rapaz, porque realmente eles já se odeiam por todos os motivos possíveis, só que aí eles vão acabar trabalhando juntos e blá blá blá, só que ele acha que ela é realmente a namorada do irmão dele, então aí pra ele é completamente proibido, e aí até essa história se esclarecer, você fica, meu Deus, gente, vão conversar, diabo, falem a verdade um pro outro. Enfim, então esse livro foi um dos melhores que ela já escreveu, eu gostei bastante, pelo menos pra mim, dos 3 que eu li, 3, 4, sei lá quantos eu li dela, esse daqui foi o meu favorito por enquanto, e fiquei bem feliz com essa leitura. E Ellie Hazelwood é uma pessoa que você precisa ler os livros separadamente, porque eles têm sempre a mesma fórmula, tem sempre essa mesma questão do mundo, universo acadêmico ali, sempre químico, físico, etc. E acaba enjoando se você ler muito na sequência, assim. Então eu recomendo que você leia pausadamente, em um livro aqui e outro lá longe. E foi isso que eu fiz com essa leitura, e inclusive já tô até com saudade de ler algum livro dela, talvez eu pegue um esse ano, porque acho que todo ano que eu puder eu vou ler um livro dela, porque a escrita dessa autora é maravilhosa, ela envolve a gente e o romance é sempre muito bom, e tem química, não literalmente falando, mas tem química literalmente falando também, mas eles têm muita química sempre, os personagens, tem um pouquinho de hot, mas é bem pouco, eu não sou a maior fã de hot do mundo, então pra mim isso é excelente, numa dosagem bem ok, e eu amei essa leitura. Agora vamos falar dele, que esteve nos favoritos de todo mundo que gosta de romance. Eu li ele em e-book e foi uma surpresa porque todo mundo que leu gostou dessa leitura. Foi uma autora revelação aí pra muita gente, inclusive pra mim. Eu estou falando de Minha Melhor Parte, da autora Hannah Banon Young. Todo sabe como escreve o nome dela. E assim, esse livro ele vai contar a história de duas pessoas PCDs, a Win, porque o nome dela é muito complicado, Winifred McNutt, então Win. A Win, ela tem uma deformidade na mão, então ela tem ali certas dificuldades, algumas coisas
que atrapalham um pouco o dia a dia dela. Ela tá numa festa de Halloween vestida de pirata, porque, né, ela bota um gancho na mão. É muito engraçado essa parte. E ela conhece um rapaz, e ele também é PCD, porque ele teve que amputar a parte da perna, então ele tem uma perna mecânica. E aí eles acabam conversando um pouco mais sobre isso, rola uma química ali. Eles aproveitam a noite, estendem ela um pouco, dormem juntos e vida que segue. Até que ela descobre que ela está gestante. Então, esse livro me pegou de surpresa por duas coisas. Primeiro, porque eu nunca tinha lido nada de ninguém PCD. Sempre tem alguém que ali... Eu já li algum da Karina Risse, que o rapaz anda de cadeira de rodas. Teve o da Jojo Moyes, mas enfim... Esse daqui foi mais romance exclusivo de PCD, né? Então foi uma coisa que me pegou de surpresa. E a segunda foi que eu nunca gostei de temática de gravidez. Então me pegou completamente de surpresa essa leitura. Tem muito hot nesse livro, mas... Ai, sei lá, é tão fofo. Eles têm um romance tão... Uma química, assim... É bem Ellie Hazelwood... No sentido de química, de desenvolvimento, de fazer a gente ficar bem apegado aos personagens. Enfim, aí eles vão ter que dar um jeito de lidar com essa gravidez. Eles querem seguir com ela, né? Eles vão ter esse bebê. E em determinado momento eles inclusive vão até morar juntos e... eu amo essa temática de dividir a mesma casa sem estar juntos, mas tendo química. Eu amo esse tipo esse contexto, assim, sabe? E esse livro foi muito, muito bom e eu recomendo pra todo mundo. Ela inclusive já lançou um segundo que é Sinais do Amor, mas eu vou dar um tempo porque vai que é a mesma coisa da Ellie Hazelwood de ter fórmula, então eu vou dar um tempo e vou ler um pouquinho mais pra frente, mas com certeza eu vou ler. Ela é uma autora assim que me pegou de surpresa e pegou muita gente do universo literário de surpresa e foi um refresco gostoso assim. Então, tudo que ela escrever, provavelmente eu vou tentar ler. E esse livro foi favoritaço. E o segundo livro que me pegou de surpresa e foi muito, muito bom, é o último dessa lista, é Vergonha, da Brittany C. Cherry. Esse livro não é novo, esse livro é muito antigo. Deixa eu ver quando ele foi lançado. 2019. Não sei se foi em 2019 mesmo, mas enfim. Ele é aquele que tem aquela capa que foi trocada. Primeiro era a capa de um homem muito gostoso na capa, depois virou uma capa de flores, e aí fiquem aí à vontade pra me dizer qual é a preferida de vocês. Mas enfim, eu sempre adiei a leitura desse livro porque ela é... Eu não tava muito na vibe de romance antigamente, e como eu percebi que meu 2024 estava sendo sobre romances, falei, é o momento. Eu tinha esse e-book faz muito tempo, acho que desde 2022, então fui lê-lo e eu me surpreendi. Primeiro porque tem uma coisa... Esse também é aquela questão que teve... É um favorito que tem alguns pontos que eu não gosto. Então, eu não gosto da temática religião em livros. Me incomoda um pouco, porque eu não sou uma pessoa religiosa. Respeito as religiões, mas não sou religiosa. E isso me pega um pouco nos livros, principalmente porque é sempre uma questão de dar uma moral, de a pessoa tem que ser boa e blá 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 blá. Enfim, esse livro fez completamente o oposto. Ele seguiu a minha linha de raciocínio e eu acho que foi por isso que eu gostei. Ele vai contar a história da Gracie. A Gracie, ela é filha de pastor e ela tá longe da cidade que ela foi criada, porque ela é já uma mulher casada. O marido dela precisou... Ele é médico, se eu não me engano, e aí ele... É médico? E aí ele dava plantão em um outro hospital. Só que aí em um determinado momento ele precisou voltar para a cidade natal dele, onde ela também nasceu, né? Pra trabalhar no hospital de lá. E aí eles estavam num relacionamento assim um pouco à distância, mas ela ia para lá depois, porque ela dá aula, né? Então ela não podia deixar a escola dela. E nesse meio tempo ele acabou tendo um caso com uma outra mulher. E aí ela descobriu e eles se separaram. Eu não lembro se ela descobriu ou se foi ele que contou. Mas eles se separaram e ela já tinha... Eles já estavam assim meio distantes porque ela teve alguns bebês que ela perdeu. Então, enfim, é muito complicado para ela. Eles acabaram se separando e aí ela vai ter que voltar para a cidade natal sem ter contado para os pais que eles se separaram, e como ela é filha de pastor, isso é um pouco complicado. A mãe dela gosta muito de manter as aparências ali, porque é uma cidade pequena, todo mundo fala de todo mundo, e enfim. Mas chegando nessa cidade, ela meio que
taca o foda-se e fala mesmo, olha, ele me traiu com tal pessoa e falo dos dois e eu vou viver minha vida. Só que ela não tem esse costume, então pra ela é tudo muito difícil. E aí nessa cidade existe um rapaz chamado Jackson, e ele é muito assim, bad boy da cidade. Esse tipo de coisa me incomoda um pouco, tipo, naquela cidade só existe um bad boy, só existe a família, que é como se fosse a realeza e blá blá blá. Esse tipo de coisa me irrita um pouco porque não é factível, mas é porque eu moro numa cidade muito grande, então pra mim isso é meio estranho. É como se fosse um bairro. Naquele bairro existe fulano de tal e mesmo assim ainda tem muita gente no bairro, eu não consigo, sei lá, ver esse tipo de situação acontecendo. Mas enfim, talvez quem mora em cidade pequena talvez até se identifique. Mas existe esse bad boy, que ele é filho de um cara, os pais dele se separaram muito quando ele era muito novo. Ela sofreu um acidente e faleceu. E enfim, o pai dele vira uma outra pessoa, vira um bêbado. E aí a gente vai acompanhando um pouquinho do passado, mas é bem pouquinho mesmo do passado dele, mas principalmente do presente. E o pai dele ele tem uma oficina mecânica, e ele tinha, né, quando ele era uma pessoa melhor. E aí o Jackson acaba ficando no lugar do pai dele, ele e o tio dele, né, que é irmão do pai dele. E o pai dele é só um bêbado, e a cidade inteira não gosta de nenhum dos dois, não vê a hora dos dois saírem fora e blá blá blá. Maltratam muito o pai dele, principalmente quando ele tá bêbado. Quando a Grace volta, ela acaba tendo muito contato com o Jackson, porque, enfim, eles meio que se entendem ali, a dor um do outro de alguma forma, eles identificam que eles sofrem igual, assim, então eles vão meio que tendo uns contatos ali, criam uma amizade meio estranha pra cidade inteira, acabam ficando falados, e ele acaba meio que induzindo ela, olha, foda-se as pessoas, sabe? E ela meio que acaba induzindo ele a se importar um pouco mais com as pessoas, a ter um pouco mais de sentimento. É uma coisa assim que os dois precisavam de terapia, com toda certeza do mundo, mas a química deles dois, esse livro é maravilhoso. Eu já li O Ar que Ele Respira, da Brittany, e eu tinha esquecido como ela escreve bem, porque faz muito tempo que eu li esse livro. E meu Deus, que livro maravilhoso. Eu amei ler Vergonha. Essa temática de religião, eles acabam meio que, como eu posso dizer, eles vão pelo lado de raciocínio que eu gosto, que eles mostram quem tá dentro da igreja às vezes não é tão exemplo assim quanto deveria ser, e que na maioria das vezes eles até são mais ateus do que quem tá fora. As pessoas de fora são mais bondosas, pensam mais nas pessoas do que as outras, sabe? Do que quem tá ali dentro. E isso acabou me agradando muito mais do que me irritando. Mas tem umas pessoas da família dela que me irritaram num grau que eu passei tanta raiva com esse livro. A mãe dela principalmente. Puta merda. Mas a Brittany escreve tão bem que é aquele tipo de coisa que eles mostram as pessoas como pessoas. Então ela tem ali seus meus defeitos, ela me irritou bem no começo, mas tem todo um porquê dela ser assim, e isso vai sendo prolongado, ela não deixa nenhuma ponta solta, ela conta a história de todo mundo, todos os personagens secundários têm ali um pouco de importância na história principal. Enfim, maravilhoso, recomendo demais. Se você gosta de romance e nunca leu esse livro, por favor leia, porque ele é maravilhoso. Então é isso, gente, esses foram os meus favoritos de 2024, como vocês puderam ver, basicamente só romance. Aqui está em alto teor amoroso. E fui muito feliz com essas leituras, recomendo demais. São livros que provavelmente em algum outro momento eu vou reler, porque eu adoro reler livros, até porque eu tenho uma memória horrorosa. E se você quiser ler qualquer um desses livros, o link tá aqui embaixo na descrição. Comprando através dele, você ajuda o canal, como eu disse lá no começo. E é isso, gente. A gente se vê na semana que vem. Um super beijo e até lá!